Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciamos o nosso estudo de Direito Constitucional. Essa matéria que cai em todas as provas de concurso público e você vai aprender de um jeito super leve, super fácil, de um jeito que eu falo um pouco... Não é resumido, é trazendo a síntese do que é mais importante. É o que você precisa saber. Não se preocupe, porque tudo que aparecer na prova sobre essa matéria vai estar aqui explicada para você nesses vídeos. Lembrando que, gente, eu encaixei todas as questões de prova ao longo desse material fininho. Esse é o Manual de Direito Constitucional. Todas as questões de prova foram encaixadas nesse livro, ou seja, não existem questões de prova que não são respondidas por esse material. Todas foram respondidas por esse livro. Prof, como é que você pode provar isso? Bom, gente, ao longo dos anos, na medida que eu fui respondendo questão, eu fui colocando, encaixando essas questões em um texto. Eu fui colocando, poxa, essa frase aqui, ela responde a questão 1, 2, 3... Essa frase aqui responde a questão 10, 11, 12. Eu fui classificando dessa forma. Esse foi um trabalho que demorou alguns anos para ser feito. E então, eu cheguei em uma estatística. Eu colori o texto para mostrar para vocês o que é mais importante. As partes que estão destacadas em verde respondem a até 100 questões de prova. As partes destacadas em amarelo respondem a 200 questões de prova. As partes destacadas em vermelho, há mais de 300 questões de prova. Então, como é que a gente vai estudar? Eu vou te explicar uma página do material e você corre, acessa o QR Code Questões e responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo da página. Assim, gente, você fica mais tempo na etapa mais importante do seu estudo, que é resolver questão de prova. Se você, porventura, conseguir, você consegue ler todo esse livro em 7 dias, consegue, milhares de alunos já conseguiram, e resolver 2 questões por cada página, cada manual tem em média 300 páginas. Se você responder 2 a 3 questões, vamos falar 3 questões de cada página, você vai, ao final de uma semana, ter aprendido todo o conteúdo de uma disciplina do seu edital e acertado 900 questões. Se você usar essa mesma metodologia para todas as matérias do seu edital, você vai conseguir em tempo recorde esgotar todo o conteúdo, acertando qualquer questão de prova. Porque quando você aplica o conteúdo na hora, terminou de ler a página, já responde a questão, você está memorizando aquilo ali. Você está reforçando as suas conexões neurais sobre aquele conhecimento. Você está entendendo como que a banca cobra aquele conteúdo. Você está aplicando o que você acabou de aprender na hora. E isso vai te ajudar demais. Então você fica menos tempo lendo, mais tempo resolvendo questão. Eu fiz toda uma engenharia para criar um texto o mais enxuto possível, mas que responde comprovadamente a qualquer questão. Eu quero que você economize o seu tempo. Dito isso, vamos começar a falar sobre direito constitucional. Galera, sobre esse inicinho da matéria, o que a gente precisa falar é sobre a definição da Constituição e as classificações. Prof, qual que é a definição, qual que é a classificação que é mais cobrada? A definição da Constituição sobre o aspecto sociológico. Calma que a gente vai falar sobre cada uma delas, mas essa é a mais cobrada, já coloca aí no seu radar, anota no seu caderno. E, é claro, a classificação da Constituição Federal Brasileira. Primeiro ponto, quando eu falo de definição da Constituição, tá aqui em verdinho, gente. O que é a Constituição? Galera, a Constituição é a lei máxima de uma dada sociedade. É a lei suprema, né, de uma dada sociedade. Só que quando eu falo de Constituição, você tem que lembrar que a Constituição constitui o Estado. Sim, isso cai, gente. Constituição constitui o Estado. Por quê? É na Constituição que vai estar definido os poderes que o Estado tem, a estrutura do Estado, os limites desse poder do Estado. É na Constituição que está definido, então, todas as características do funcionamento do Estado. Quando você escutar na sua prova Constituição, a Constituição é o que constitui o Estado. Por quê? Estabelece os poderes do Estado, os objetivos do Estado, os deveres do Estado e os limites desse poder. Quando a Constituição estabelece os nossos direitos e garantias fundamentais, esses direitos e garantias
são limites, o Estado tem que respeitar esses direitos. São limites ao poder do Estado, que é superior frente ao poder do particular. Então, o primeiro ponto que pode aparecer na sua prova, o conceito de Constituição. Constituição é a lei máxima de uma dada sociedade que constitui o Estado. Na Constituição estão definidas os poderes do Estado, a estrutura do Estado, a organização do Estado e os limites desse poder do Estado. Ok, prof. Dito isso, vocês já sabem, mas não custa falar de novo. Quando a gente fala de Constituição, eu estou falando de uma lei suprema. E quando eu falo de lei, eu falo de ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico brasileiro é dividido em dois grandes ramos. Você já deve saber. Existe o ramo do direito público e o ramo do direito privado. O ramo do direito público, gente, é aquele ramo que envolve toda a atuação do Estado. É o grande ramo do direito que regulamenta toda a atuação do Estado, tudo que envolve relação jurídica que o Estado esteja travando. Então, dentro do direito público está o direito constitucional, que é aquela área do direito que constitui o Estado. Está o direito administrativo, que é aquela área do direito que estabelece como que o Estado vai desempenhar a sua função administrativa. Está o direito penal, que é aquela área do direito que fala que o Estado tem o quê? Obrigação, o dever de punir criminosos. Está o direito tributário, que fala sobre a prerrogativa que o Estado tem de instituir tributos. Tudo isso está dentro do direito público. E no direito privado, prof? O direito privado é o grande ramo que regulamenta as relações jurídicas que existem entre dois privados, entre dois particulares. Prof, é assim que vai funcionar? Sim. É assim que funciona para fins didáticos a compreensão do ordenamento jurídico, essa divisão entre direito público e direito privado. Lembrando que no direito privado estão o direito civil, o direito empresarial, o direito do consumidor. No direito público está o direito constitucional, o direito administrativo, o direito eleitoral, o direito tributário, todas as áreas que regulamentam a atuação do Estado. O que você tem que lembrar sobre essa noção? Quando eu falo de direito público, quando eu falo de Estado, eu tenho que lembrar que o Estado tem mais poderes do que nós particulares. O Estado, como ele busca atender a coletividade e como o interesse da coletividade prevalece frente ao seu interesse individual, o Estado vai ter mais poderes do que nós particulares. Só que o Estado só pode usar esses poderes dentro dos limites da lei. Por isso que a gente fala que no direito público, a gente sempre lembra de um Estado poderoso, mas que tem o quê? Suas mãos acorrentadas à lei. O Estado é todo poderoso, mas tem que seguir o que está na lei. Beleza. E no direito privado, prof? No direito privado eu tenho relações jurídicas entre dois particulares. Eu e você. Se a gente celebrar um contrato, eu vou estar em pé de igualdade com você. Eu tenho os mesmos direitos que você. A gente não tem o quê? A gente não tem nenhuma diferenciação em termos de direitos, em termos legais. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre classificação da Constituição Federal, as definições da Constituição Federal. Primeira definição, gente, eu quero falar com vocês, está aqui em verdinho, porque responde a 100 questões de prova. Daqui a pouco eu falo assim, aqui sobre esse macete para vocês. É a definição da Constituição segundo o aspecto jurídico. Prof, eu tenho que estudar isso? Tenho. Prof, é mais difícil de cair, mas pode aparecer. Então, você tem que estudar isso, mas eu vou falar de um jeito, com um macete, você nunca vai esquecer. Quando eu falo de Constituição sobre acepção jurídica, essa foi uma conceituação desenvolvida por Hans Kelsen. Primeiro ponto, você tem que saber. E aí você vai pegar essa palavra jurídico, sabe? Constituição sobre o aspecto jurídico, troca o C de jurídico por K. K de Kelsen, jurídico com K. K de Kelsen. Quem desenvolveu foi Hans Kelsen. Segundo Hans Kelsen, a Constituição pode ser entendida em conformidade com dois âmbitos. Primeiro âmbito, jurídico positivo e segundo âmbito, lógico jurídico. Como assim? Segundo ele, a Constituição é uma norma fundamental de cumprimento obrigatório. A norma suprema de uma dada sociedade de cumprimento obrigatório. Tem que cumprir a Constituição. Todas as outras leis infraconstitucionais que estão abaixo da Constituição na hierarquia das normas devem obedecer à Constituição. Prof, como é que funciona essa hierarquia das normas? Eu tenho a Constituição aqui no topo, as leis complementares e leis ordinárias no mesmo nível hierárquico. Abaixo das leis eu tenho os atos normativos infralegais, decretos, resoluções, portarias, atos normativos.
todos esses dispositivos infraconstitucionais devem obedecer à Constituição. Segundo Hans Kelsen, no plano jurídico positivo, a Constituição é uma ordem de obrigação de cumprimento obrigatório, ordem máxima de uma dada sociedade. E aí surgiu uma seguinte pergunta. Kelsen, se toda norma infraconstitucional tira validade, força da Constituição, de onde que a Constituição tira sua força, tira sua validade? De onde? Hans Kelsen então respondeu: acima da Constituição, existe uma Constituição no plano lógico, no plano das ideias, no plano hipotético. E aí surgiu então a Constituição no plano lógico jurídico. Essa Constituição hipotética, que está no campo lógico, ela só tem um único mandamento. O mandamento dela é: cumpra a Constituição que foi positivada. Então, para fins de prova, prof, quando aparecer conceito de Constituição, segundo Hans Kelsen, lembre-se que, segundo Hans Kelsen, a Constituição é entendida em conformidade com a acepção jurídica. Em conformidade com a acepção jurídica, existem dois âmbitos de aplicação de entendimento da Constituição. Um plano jurídico positivo, positivo vem de positivado. Segundo essa lógica, a Constituição positivada é uma ordem máxima de cumprimento obrigatório. Plano jurídico positivo. Todas as normas do ordenamento jurídico infraconstitucionais tiram a sua validade, devem obediência à Constituição. Beleza. Só que, acima da Constituição positivada, existe uma Constituição hipotética. Uma Constituição que está o quê, gente? Lógica, hipotética. Essa Constituição hipotética tem um único mandamento: obedeça à Constituição positivada. Então, para fins de prova, para fins de macete, gente, dá uma olhadinha aqui nesse macete. Constituição segundo aspecto jurídico, não sei se dá para vocês verem. Muda o C de jurídico por K, aí você vai colocar jurídico com K, e vai lembrar do K de Hans Kelsen. Hans Kelsen que desenvolveu essa conceituação da Constituição em aspecto jurídico. Lembre-se que para ele a Constituição pode ser entendida em conformidade com dois âmbitos: o jurídico positivo, Constituição positivada, cumprimento obrigatório, e o plano lógico jurídico, uma Constituição hipotética, que tem um único mandamento: obedeça à Constituição positivada. É assim que vai funcionar. Beleza, prof. Dito isso, qual que é a conceituação mais cobrada? A conceituação mais cobrada é essa que eu falei com vocês, está em vermelhinho, responde a mais de 300 questões, é a concepção da Constituição sobre o aspecto sociológico. Terminou de ler essa página, já responde questão de prova, todas as questões agora vêm com um comentário para vocês, tá bom? Aplica o conhecimento na hora. Constituição segundo aspecto sociológico. Pessoal, essa conceituação ela foi desenvolvida por Ferdinand Lassalle. Segundo ele, a Constituição era simplesmente um somatório das fontes reais de poder de uma dada sociedade. Estou aqui numa sociedade. Vamos dizer que todo mundo aqui foi parar numa ilha deserta. Uma ilha deserta. Cada um começou a plantar sua hortinha, cuidar da sua casinha. Aí veio um, pegou um alface do outro, o outro roubou do outro, o outro quer ficar folgado. E aí verificou-se que havia uma necessidade de criar leis, instituir regras. E aí então, ao longo do tempo, essa sociedade foi crescendo, foi procriando, foi aumentando e surgiram aí fatores reais de poder. Fatores econômicos, aquelas pessoas que desenvolviam atividade econômica tinham poder o quê? Financeiro. Fatores, por exemplo, de religião, surgiu uma religião que tem muito poder numa dada sociedade. Fatores culturais, fatores políticos. Segundo Ferdinand Lassalle, a Constituição é simplesmente um documento que reúne os fatores reais de poder, né? Reunindo todos os fatores reais de poder do funcionamento daquela sociedade, temos uma Constituição. Então, quem desenvolveu essa conceituação foi Ferdinand Lassalle. Macete para você não esquecer. Constituição sobre aspecto sociológico. O S de sociológico é S de Ferdinand Lassalle. Lassalle. Esse S de sociológico é S de Lassalle. Não esquece isso.
Beleza, Constituição, então, segundo Ferdinand Lassalle, é um documento que reúne os fatores reais de poder de uma dada sociedade. Exatamente. Constituição sobre o aspecto político. Pessoal, a Constituição sobre o aspecto político, essa conceituação, foi desenvolvida por Carl Schmitt. Carl Schmitt. Você vai pegar o político, o T de Tico é o T de Schmitt. Schmitt, correto? Para você não esquecer. Tá, o que esse Carl Schmitt disse? Ele disse que a Constituição é simplesmente uma decisão política fundamental. O que é política mesmo, prof? Política está ligada à função de governo. Os grandes detentores de poder, aquelas pessoas que tomam a decisão na sociedade, tomaram uma decisão política fundamental sobre a organização daquela sociedade. Em razão daquela decisão, temos uma Constituição. E aí, gente, em razão dessa conceituação de Carl Schmitt, existe uma divisão entre normas constitucionais, materialmente constitucionais e leis constitucionais. Como assim? O que é matéria da Constituição? Como na Constituição está a decisão política fundamental de uma dada sociedade, o que é de fato matéria constitucional? É matéria constitucional o poder do Estado? É matéria constitucional a estrutura do Estado? É matéria constitucional os limites do poder do Estado? É matéria constitucional os direitos e garantias dos cidadãos? Essas são as questões centrais de uma dada sociedade. Agora, dentro da Constituição, existem alguns artigos que não tratam sobre esses pontos centrais, não tratam sobre essas questões centrais. Por exemplo, na nossa Constituição Federal, existe um dispositivo que fala sobre o Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Tem um dispositivo que fala sobre esse Colégio Pedro II. Poxa, isso é de relevância, de uma grande relevância, para o Brasil como um todo? Para o nosso país? Não é. Esse dispositivo seria o que Carl Schmitt chama de lei constitucional. Está na Constituição, formalmente faz parte do texto constitucional, mas não trata sobre matéria constitucional. O que é matéria constitucional, prof? As questões centrais. Estrutura do poder do Estado, limites do poder do Estado, funcionamento do Estado. Essas são as questões centrais, são matérias constitucionais. As leis constitucionais seriam dispositivos que tratam sobre outras questões de menor relevância, mas estão formalmente na Constituição. Essa diferenciação eu tenho que saber. Calma que eu vou revisar tudo com vocês. Mas, por hora, lembre-se disso. Carl Schmitt desenvolveu a teoria de que a Constituição pode ser conceituada em conformidade com o aspecto político. Sendo assim, a Constituição nada mais é do que uma decisão política fundamental. Decisão de governo, ou seja, quem toma as grandes decisões da sociedade editou uma decisão sobre o funcionamento do Estado. E essa é uma decisão política fundamental. Entendido isso, você tem que compreender que existe uma diferença entre dispositivos que são materialmente constitucionais, matéria constitucional, e alguns dispositivos que estão formalmente na Constituição, fazem parte do texto constitucional, mas não tratam sobre questões centrais da Constituição, questões centrais daquela sociedade. Beleza? Me fala se está todo mundo pegando. E, por fim, Constituição sobre aspecto cultural. A definição da Constituição sobre aspecto cultural é uma definição que engloba todas as outras definições que a gente estudou. Constituição sobre aspecto jurídico, Constituição sobre aspecto sociológico, Constituição sobre aspecto político, tudo isso é reunido na Constituição sobre aspecto cultural. Então, para fins de prova, resumindo, o que é Constituição, prof? Constituição constitui o Estado, lei máxima de uma dada sociedade que estabelece os poderes do Estado, os limites da atuação dos poderes do Estado, os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Ok. Dito isso, existem algumas teorias que se propuseram a conceituar a Constituição. Primeira delas, Constituição sobre o aspecto jurídico, desenvolvida por Hans Kelsen. Segundo Hans Kelsen, a Constituição pode ser entendida em conformidade com dois âmbitos. Âmbito jurídico positivo e âmbito lógico jurídico. No âmbito jurídico positivo, a Constituição é o quê? Uma Constituição é uma ordem de cumprimento obrigatório, que está no topo da hierarquia das normas. Todas as outras normas infraconstitucionais devem obedecer à Constituição.
No plano lógico-jurídico, ele estabelece que, acima dessa Constituição que foi posta, existe uma Constituição pressuposta, uma Constituição hipotética, uma Constituição lógica, que tem um único mandamento: obedeça à Constituição que foi positivada. Essa é a conceituação de Hans Kelsen. Segunda conceituação, Constituição sobre aspecto sociológico, desenvolvida por Ferdinand Lassalle, sociológico de Ferdinand Lassalle, olha o S. Prof, o que Ferdinand Lassalle fala? Que a Constituição nada mais é do que a soma dos fatores reais de poder de uma sociedade. Por exemplo, a religião. A religião é um fator real de poder na sociedade? A religião, ela tem poder numa dada comunidade? Tem muito poder. Outro poder muito grande numa comunidade, o poder econômico. Os fatores da economia, os fatores econômicos, são fatores reais de poder? São. Fatores culturais. Vamos dizer que existe uma dada sociedade que venera as pessoas mais velhas. Isso é uma cultura daquele povo. É claro que o fator cultural também é um fator real de poder. Então, para fins de prova, Ferdinand Lassalle desenvolveu uma conceituação da Constituição segundo o aspecto sociológico. Fatores reais de poder de uma sociedade. Além disso, conceituação da Constituição sobre o aspecto político, desenvolvida por Carl Schmitt. Segundo Carl Schmitt, a Constituição nada mais é do que uma decisão política fundamental. Uma decisão política. As grandes diretrizes sobre aquela sociedade estão na Constituição. Dito isso, segundo ele, existem alguns dispositivos na Constituição que são materialmente constitucionais. O que é matéria constitucional, prof? Questões que envolvem o poder do Estado, estrutura do Estado, direitos e garantias fundamentais dos cidadãos e alguns outros dispositivos que são leis constitucionais. Leis constitucionais fazem parte do texto da Constituição, formalmente estão lá na Constituição, mas tratam de matéria de menor importância. Lembra daquele exemplo que eu falei com vocês sobre o Colégio Pedro II, que está na Constituição. Além disso, Constituição sobre o aspecto cultural, quarta conceituação, é aquela que engloba todas as outras conceituações que a gente estudou. Entendi. Olha o macete, galera. Olha o macete aqui para vocês. Você vai pegar jurídico, troca o C pelo K e lembra do Hans Kelsen. Político, destaca o T e lembra aí do Carl Schmitt. Sociológico, o S é de Ferdinand Lassalle. Esse é o macete para vocês não esquecerem. Dito isso, prof, vamos falar sobre a classificação da Constituição. Gente, a Constituição ela pode ser entendida em conformidade com vários critérios. Quanto ao conteúdo, eu posso ter uma Constituição material, uma Constituição formal. O que é a Constituição material? É aquela Constituição cuja matéria trata sobre as questões centrais da sociedade, né? Todos os dispositivos da Constituição tratam sobre questões essenciais da sociedade, estrutura do Estado, poderes do Estado, organização do Estado, direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Agora, quando eu tenho uma Constituição formal, é aquela Constituição que é escrita, solene. Formalmente, nós temos um texto enorme. Nesse texto da Constituição Federal Brasileira, por exemplo, existem alguns artigos que tratam sobre questões essenciais da sociedade, tratam sobre o poder do Estado, sobre os direitos e garantias dos cidadãos, e existem alguns artigos que tratam sobre questões de menor importância. Na Constituição Federal Brasileira, nós temos uma Constituição formal. Existem vários dispositivos que formalmente estão na Constituição, mas não necessariamente tratam sobre matéria constitucional. Então, primeiro ponto, quanto ao conteúdo, Constituição material ou Constituição formal, nós no Brasil temos uma Constituição formal. Além disso, quanto à forma, podemos ter uma Constituição escrita, não escrita. Constituição escrita é aquela que é solene, escrita, como que acontece aqui no Brasil. Constituição não escrita é aquela que está lá na Grã-Bretanha, né, gente, na Inglaterra. Na Inglaterra, a Constituição ela é formada por um conjunto de dispositivos. Até mesmo os costumes podem ser entendidos como Constituição. Então, não existe uma Constituição única, um documento único solene. Isso acontece na Inglaterra. Além disso, quanto ao modo de elaboração, eu posso ter uma Constituição dogmática ou uma Constituição histórica. Constituição dogmática, o que é um dogma? Dogma é um pensamento, uma crença forte em uma dada época. Constituição dogmática é aquela que traduz
um pensamento, uma crença muito forte em uma dada situação, em uma dada época. Agora, Constituição histórica é aquela que advém de um longo processo histórico, um longo processo evolutivo. Beleza? Além disso, Constituição quanto à origem. Pessoal, eu posso ter uma Constituição popular, Constituição outorgada ou Constituição cesarista. Constituição popular ou Constituição promulgada, né, é o que temos no Brasil. No Brasil foi instituída uma Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia que foi responsável pela elaboração da Constituição. Prof, quem fazia parte dessa Assembleia Nacional Constituinte? Deputados eleitos por nós, ou seja, nós, o povo, nós estávamos representados naquelas pessoas. A gente escolheu aquelas pessoas para nos representarem. Por isso que a gente fala que era uma Constituição promulgada ou popular. Além disso, pessoal, podemos ter também uma Constituição outorgada. Quando você fala de outorgada, lembra do macete. Outorgada vem de outros que não o povo. É uma Constituição que foi posta por um agente revolucionário, né? Foi posta por um governante. Não há nenhuma participação do povo na edição dessa Constituição. Lembre que outorgada vem de outros que não o povo, né? Outros que não o povo, é aquela Constituição que foi imposta por um agente revolucionário pelo governante. E Constituição cesarista ou bonapartista? É aquela Constituição também de formulação unilateral, né, unilateralmente elaborada pelo detentor do poder, mas que vai ser submetida depois a um referendo popular, correto? 3, então, situações que a gente tem que aprender. E Constituição quanto à extensão. Quanto à extensão, eu posso ter uma Constituição sintética, por exemplo, a Constituição Federal Americana, ela é muito sintética, ela é pequena, ela é um texto conciso, ou uma Constituição analítica, extensa, cheia de artigos. A Constituição Federal Brasileira, ela é analítica. Duvido que você já leu a Constituição toda. Duvido, hein, gente? Duvido. Quanto à estabilidade? Eu posso ter uma Constituição imutável, flexível, rígida, ou semi-rígida. Como assim? Imutável é aquela Constituição que não vai mudar, não pode ser modificada. Flexível é aquela Constituição que pode ser modificada pelo mesmo processo de alteração das leis infraconstitucionais. Rígida é a nossa Constituição. A nossa Constituição Federal Brasileira, ela é rígida. Por que ela é rígida, prof? Porque exige-se um procedimento mais dificultoso para alterá-la. Para alterar a Constituição, eu tenho que ter uma proposta de emenda constitucional que vai ser aprovada nas duas casas em 2 turnos por 3/5 dos membros de cada casa. Ou seja, existe um quórum qualificado. Muitos e muitos deputados, senadores têm que o quê? Tem que aprovar aquele conteúdo da mudança. Para mudar a Constituição é mais difícil. Existe um quórum qualificado. Nossa Constituição Federal Brasileira é uma Constituição rígida. Exige-se um quórum qualificado, um procedimento mais difícil para alterar a Constituição. E Constituição semirrígida, semiflexível é aquela cuja alguns dispositivos são alterados da mesma forma como a lei infraconstitucional e outros dispositivos são alterados mediante um quórum qualificado, um procedimento mais dificultoso, né? Constituição semiflexível ou semirrígida. Nós, no Brasil, temos uma Constituição rígida. Para alterar a Constituição, gente, tem que ser feita uma proposta de emenda constitucional. Somente algumas pessoas são legitimadas para apresentar essas propostas. 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas estaduais. Somente esses que são legitimados para apresentar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC. Além disso, essa PEC ela vai ser votada em 2 turnos nas 2 casas, sendo que para aquela mudança acontecer, para aquela PEC ser aprovada, tem que ter o quê, gente? Aprovação de no mínimo 3/5 dos membros de cada casa, ou seja, exige-se um procedimento mais dificultoso, exige-se um quórum qualificado para mudar a Constituição. Beleza, prof. Quanto à essência, eu posso ter uma Constituição normativa, nominal ou semântica. Gente, uma Constituição normativa é aquela que se adequa à realidade.
Ela está estabelecendo as regras a respeito daquela sociedade e ela se adequa à realidade na qual ela foi instituída. Constituição nominal é aquela Constituição que fala de objetivos. Sabe assim? Queremos fazer, queremos nos tornar, iremos nos tornar. Ela é o quê? Por que ela é nominal? Porque ela não transmite a realidade daquela sociedade. Ela é quase que uma carta de intenções. Ela está o quê? Orientando a atuação daquela sociedade, mas não transmite a realidade de hoje. Ela está simplesmente falando das intenções, do que pode ser que aconteça, com a intenção real de que de fato aconteça, né? Além disso, Constituição semântica, é uma Constituição que foi outorgada, aquela Constituição antidemocrática. Lembra, gente, desse macete, out é de outros. Quando eu tenho uma Constituição outorgada, eu tenho uma Constituição que foi posta por outros que não o povo. Quando eu tenho uma Constituição promulgada, o P de promulgada é P do povo. P de povo. Promulgada é aquela que foi elaborada por representantes do povo. É o que aconteceu no Brasil. Representantes do povo, deputados, senadores, se reuniram em Assembleia Nacional Constituinte para elaborar a nossa Constituição. Ela é uma Constituição promulgada. Se ela fosse uma Constituição outorgada, outros que não o povo. Quem é que pôs essa Constituição outorgada? Outorgada é aquela Constituição que foi imposta por um agente revolucionário, por um governante. Beleza? Quando a gente fala da Constituição Federal Brasileira, esse é o ponto mais cobrado desse capítulo, gente. Tem toda uma historinha, um macete para vocês. Aqui, olha, tem vermelhinho porque responde a mais de 300 questões de prova. Prof, a Constituição Federal Brasileira, ela é formal. Por que ela é formal? Existe um texto escrito, solene, que reúne os dispositivos da Constituição. Ela é escrita, ela é dogmática. Por quê? Porque ela foi elaborada lá em 88. E quando ela foi elaborada, ela traduziu os dogmas. O que é dogma? As crenças da sociedade na época. Ela traduziu o que a sociedade acreditava. Além disso, ela é eclética, ela reúne uma série de ideologias da Constituição. Ela é promulgada. Ela é promulgada porque ela foi elaborada por representantes do povo, reunidos em uma Assembleia Nacional Constituinte. Além disso, democrática. Por que ela é democrática? Porque ela foi elaborada por representantes do povo. Além disso, rígida. Gente, para alterar a Constituição, existe-se um processo mais rigoroso. Não é tão fácil alterar a Constituição, não. Além disso, ela é analítica, ela é extensa, ela é prolixa, ela é grande, a nossa Constituição. Além disso, dirigente, ela estabelece o quê? Propósito do Estado. Ela estabelece obrigações do Estado. Quando a gente fala sobre Constituição Federal Brasileira, você tem que lembrar disso. A gente lembra daquele macete, pedra filosofal. P de promulgada, E de eclética, D de democrática, R de rígida, A de analítica, pedra, gente, pedra filosofal. Então não esqueça disso, lembra do Harry Potter, né? E F de formal, viu, gente? Não esqueça disso. Quando a gente fala de constitucional, né, de direito constitucional, esse início da matéria, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre constitucionalismo e neoconstitucionalismo. O que é o neoconstitucionalismo? O neoconstitucionalismo, gente, ele surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Até então, até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos a seguinte situação. Todos os agentes do Estado tinham que cumprir a lei e as ordens do governante. E era assim que funcionava. Só que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Os grandes generais alemães, né, que praticaram atrocidades ao longo da guerra, aconteceu um tribunal internacional para julgar esses generais, em Nuremberg. Nesse tribunal, esses generais eles se defendiam da seguinte forma: olha, eu estava só cumprindo as regras, eu estava só cumprindo as ordens do Hitler, eu estava só cumprindo as normas do Hitler. Então, não tem como me punir, porque eu tenho a obrigação de cumprir as leis. As leis estabeleciam aquelas ordens. Então, eu estava só cumprindo ordem. Eles tentavam se excusar de qualquer tipo de punição com essa justificativa. Só que, em razão do neoconstitucionalismo, em razão desse tribunal internacional, esse tribunal penal internacional que foi excepcional e extraordinário,
O que aconteceu? Mudou-se o entendimento. Olha, a despeito do fato, general, de você estar cumprindo ordens, existe um valor que está acima da Constituição. Existe um valor que deve ser o quê? Respeitado por todos. A dignidade da pessoa humana. Ou seja, surge essa concepção do neoconstitucionalismo. Até então nós tínhamos aquele positivismo clássico. O general tentava se excusar falando, poxa, eu não posso ser punido. Eu só estava cumprindo regras. Bom, mas se essa regra vai contra valores da dignidade da pessoa humana, ela não pode ser cumprida. Você tem responsabilidade sim. Ou seja, eles foram julgados e condenados em razão do fato de que eles ofenderam um valor essencial da sociedade, que é a dignidade da pessoa humana. Essa é a noção do neoconstitucionalismo, correto? Que ela vem depois, no pós-positivismo. Eles não puderam mais se excusar falando que estavam cumprindo a lei, porque acima da lei existe um valor que deve ser respeitado em qualquer circunstância, que é o que? A dignidade da pessoa humana. Galera, falamos assim do capítulo todo. Não se esqueçam, quando eu falo de Constituição, estou falando de lei máxima de uma dada sociedade. Constituição está aqui no topo. Abaixo da Constituição eu tenho as leis ordinárias, leis complementares do mesmo nível hierárquico. Abaixo da lei eu tenho os atos normativos infralegais, decretos, portarias, resoluções, atos normativos. A Constituição ela pode ser entendida em conformidade com vários aspectos. Dá uma olhadinha, solta o print nesse esquema que eu fiz com muito cuidado, com a definição sobre aspecto jurídico, sociológico, político, que a gente estudou, que eu falei com vocês. E lembre-se que a Constituição Federal Brasileira, gente, ela é uma pedra filosofal. P de promulgada, E de escrita, D de dogmática e democrática, R de rígida, A de analítica, F de formal. Pedra filosofal. Bom, gente, com isso aqui que eu falei com vocês, vocês acertam qualquer questão sobre esse capítulo número 1 de Direito Constitucional. Agora, vamos analisar as estatísticas. O que é mais cobrado? Solta o print. A concepção mais importante é o conceito de Constituição sobre aspecto sociológico. Tá em vermelhinho, vocês já sabem. Tudo que está em verde responde a 100 questões de prova. O que está em amarelo a 200 questões e o que está em vermelho a mais de 300 questões. Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code de questões, responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Tá com dúvida em alguma página? Escuta a explicação de cada página, gente. Tem explicação de cada página do material. Lembrando das estatísticas, sempre dá uma olhada nas cores do texto. Eu já te mostro o que é mais importante. Isso te coloca na frente da concorrência, te faz prestar mais atenção. E o fato de que aqui você fica o quê? Mais tempo resolvendo questão de prova. Terminou de ler essa página? Não vai esperar o final do capítulo para responder questão. Você responde questão página a página. Eu te mostro quais são as questões que são respondidas pelo conteúdo daquela página. Assim você aplica o que você acabou de ler na hora, memoriza 3 vezes mais, fixa o conteúdo, entende como cai na prova, sai na frente. O material foi feito para você esgotar a matéria em apenas 7 dias. Ele é fininho e comprovadamente responde a qualquer questão de prova. São milhares de questões. Um beijo grande para vocês e a gente volta na próxima aula.